Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanham espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo estamos recheados de conteúdo para passar para vocês. Fiquem atentos aí. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base, Colégio Vasco da Gama, futebol profissional. O Pedrinho ontem ficou pistola no Sport TV por conta da contratação do Ricardo Sá. Então muitas coisas para a gente poder falar. Vamos lá. Primeiramente com relação ao Colégio Vasco da Gama. Novas instalações, o colégio foi entregue ontem. Parabéns a todos os envolvidos, certo? Eu só fico pensando uma coisa: as mesmas pessoas que hoje estão pegando carona, fazendo politicagem em cima do Colégio Vasco da Gama, foram as pessoas que no passado, há mais de 15 anos atrás, quando o Eurico Miranda fez esse colégio, questionavam para que ter um colégio dentro do Vasco da Gama. E o colégio deu frutos. Então, parabéns aí pela inauguração, mas a verdade a gente tem que falar aqui. Bom, os professores do Colégio Vasco da Gama, assim como os funcionários do clube, estão na expectativa. Hoje é sexta-feira, o presidente Alexandre Campelo mencionou recentemente ao Machão da Gama que haveria possibilidade de pagamento hoje, então a gente aguarda. Ontem o VP de Finanças, o Carlos Leão, ele veio a público para demonstrar todos os comprovantes aí de pagamentos. A verdade é o seguinte, meus amigos, são 34 meses de gestão do senhor Alexandre Campelo e nenhum salário foi pago em dia, certo? Vocês querem um exemplo? Com relação ao treinador, né? Não foi pago Alberto Valentim, não foi pago Abel, não foi pago Luxemburgo, não foi pago Ramon. Todo mundo que saiu do Vasco, ninguém recebeu. Então essa é a grande verdade. Amigos, com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Sub-20 ontem sofreu novo revés no Campeonato Brasileiro, está na 15ª colocação após perder para o Santos, gol no finalzinho, 1-0, jogo que ocorreu lá no CT, o Rei Pelé. Agora o Vasco joga com a Chapecoense, que é o penúltimo colocado no Sub-20, lá no CT da Água Amarela, no próximo domingo, certo? Com relação ao profissional, a gente tem um compromisso muito difícil lá do Gigante da Beira-Rio com o Internacional. É vencer ou vencer. O Vasco da Gama está aí a 7 partidas sem somar 3 pontos. O técnico Alexandre Gracielli, o interino, ele vai ter aí muitas dificuldades para conter o ataque aí do Internacional, que é um ataque aí muito promissor, um ataque que marca bastante. E o outro desafio dele será aí tentar fazer com que a bola chegue no Germancano, certo? A gente terá alguns desfalques aí, como será o caso do Ricardo Graça. Ontem houve uma melhora significativa com relação ao nosso jogador Juninho. O Caio Tenório tomou o 3º cartão e o Bruno Gomes cumpre suspensão também.
Com isso, o Iago Pikachu volta ao time. E por falar em Iago Pikachu, o Pikachu parece que está de malas prontas para deixar o Vasco da Gama. A diretoria do Vasco espera aí nos próximos dias uma proposta aí para o Pikachu ir para o futebol russo. Então vamos aguardar aí. O Pikachu, que tem uma história aí no Vasco da Gama, fez muitos gols sim, é o lateral com mais gols feitos com a camisa do Vasco da Gama, embora tenha jogado muitos jogos aí na ala, mas o Pikachu não tem atuado tão bem assim esse ano de 2020. E o Pikachu indo para o futebol russo. Deixe a opinião de vocês. Meus amigos, com relação a reforços, certo? Após o Vasco da Gama apresentar ontem o argentino Léo Gil, né? O Vasco pretende anunciar aí nos próximos dias mais alguns reforços, que é o caso do Latif Blessing, do Patrick e do Valência. Então essas negociações estão muito avançadas aí e o Vasco nos próximos dias tende a sacramentar. Mas os reforços não vão parar por aí. Técnico novo, o Ricardo Sá, ele está aí muito atento ao mercado europeu, sobretudo no futebol português. Ele é um conhecedor do futebol português e junto com José Luiz Moreira vai mapear aí as possibilidades de contratações. Então não achem estranho de ter aí diversos nomes aí do futebol português especulados aí, porque o técnico Ricardo Sá possivelmente vai contar aí com alguns conterrâneos para agregar ao elenco do Vasco da Gama. E meus amigos, quem não ficou satisfeito com a contratação do Ricardo Sá foi o Pedrinho. E o Pedrinho ontem no Sport TV ele indagou, ele perguntou publicamente qual foi o tipo de critério usado para a contratação do Ricardo Sá. Achei o Pedrinho muito nervoso na hora de falar sobre o novo treinador do Vasco da Gama. Acho que a gente tem que confiar aí nesse treinador, mas o Pedrinho, de certa forma, tem até razão quando ele faz menção aí a salários atrasados, entre outras coisas, certo? Deixa a opinião de vocês aí, tá? Sobre os assuntos. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!